Olá, pessoal do terceiro ano. Aqui é o professor Júlio César e essa é a nossa primeira videoaula, né? Então, a disciplina de História 1, no módulo 1, ela tem como primeiro conteúdo esse conteúdo de revisão. A gente vai estar tratando aqui do conteúdo que foi discutido em sala de aula, nas aulas presenciais, que foram encerradas em meados de março, e vamos retomar uma série de discussões que já foram feitas em sala para relembrá-los, né? Então, essa primeira semana do módulo 1 da disciplina de História 1 vai ser dedicada a uma revisão do conteúdo, ok? Então, a gente vai discutir esse conteúdo, que é História e Historiografia, a construção do conhecimento histórico, né? E a gente começa com uma questão simples, né? Qual é o objeto de estudo da história? O que é que essa ciência, né, chamada história estuda? Né? E no canto esquerdo da tela de vocês, a gente já tem aí um, um indicador do que é a resposta, que é essa ampulheta. Né? Então, a história ela é a ciência que estuda as relações humanas ao longo do tempo. Então, essa dimensão chamada tempo, que é uma abstração humana, uma construção humana, né, a ideia de tempo, ela é essencial para o entendimento da história. Né? É a ciência que estuda, portanto, os homens, as mulheres, né, as sociedades humanas e o que aconteceu com essas sociedades ao longo do tempo. Portanto, já que estamos lidando com o tempo, a história também lida com essa dinâmica constante entre transformações e permanências. Né? Os historiadores eles entendem, né, que existem elementos da sociedade que se transformam, que mudam muito rapidamente, né, que essas mudanças às vezes são percebidas inclusive no tempo de uma vida, né? E existem outros elementos que ou parecem não mudar ou mudam muito lentamente, né, que nós chamamos de permanências. Quando a gente estava em sala de aula, a gente discutiu, por exemplo, que alguns elementos como alguns elementos como política, economia, enfim, poderiam mudar a partir de acontecimentos muito pontuais. Então, uma revolução, uma crise econômica, um golpe de Estado, uma eleição, isso pode trazer mudanças substanciais para uma sociedade e rapidamente. Por outro lado, existem elementos que mudam muito lentamente, ou que parecem até não mudar. Então, quando a gente fala, por exemplo, em elementos ligados aos valores, ao imaginário, né, à mentalidade coletiva, né, a gente trata com elementos que mudam numa velocidade diferente, né, muito mais lentamente. Então, por exemplo, quando a gente fala na permanência de preconceitos como o racismo, a misoginia, que é o preconceito contra a mulher, né? A gente está falando de permanências na mentalidade, né? De elementos da mentalidade das pessoas que parecem mudar muito lentamente, que, portanto, a gente é um exemplo, né, para a gente pensar essa questão das permanências. Né? Como o tempo ele lida com mudanças, mas ele também lida com elementos que permanecem. Ok? E apesar de falar na maior parte dos casos sobre o passado, e eu digo na maior parte dos casos porque a história também trata do presente, ok? Certo? O conhecimento histórico ele parte sempre do presente, isso é importante. Mesmo o historiador geralmente sendo aquele que busca entender acontecimentos do passado, ele não consegue se desprender dos valores do presente, ele não deixa de ser um homem do presente, um homem ou uma mulher do presente, certo? Então, a história é uma ciência que, na maior parte dos casos, trata do passado, mas ela é uma ciência do tempo presente. Né? Ou seja, são os interesses do tempo presente, são os valores do tempo presente que condicionam o olhar do historiador e da historiadora e de qualquer pessoa que olhe para o passado, que tenha que busque respostas no passado. Né? Então, é o presente que dá esse direcionamento do olhar sobre o passado. Então é interessante pensarmos sempre nessa dinâmica entre presente e passado, que é imprescindível para se entender como é que o conhecimento histórico é produzido. Uma outra questão importante é entender que a história é uma ciência que tem suas diferenças em relação às chamadas ciências naturais.
Então, quando a gente fala, por exemplo, da física, da química, da biologia, a gente está falando de ciências que podem ser experimentadas em laboratório. Você pode ver uma reação química acontecer, não é? Mas quando a gente fala do passado, a gente não pode vivenciar o passado novamente, né? O tempo não volta, a gente não tem como vivenciar os mesmos acontecimentos e, de repente, ver ali, experimentar como se fosse num laboratório. Então, como é que o historiador faz para atingir ou para tentar compreender minimamente esse passado, se ele não pode experimentar esse passado no laboratório, vivenciá-lo diretamente, experienciá-lo diretamente, né? Então, é a partir das fontes que isso é feito, ok? Então, as fontes históricas, o que elas são? Né? Elas são vestígios deixados pela humanidade, ou de forma proposital, ou de forma involuntária. Né? E é a partir desses vestígios deixados que o historiador consegue compreender o passado e tentar reconstruir esse passado, certo? Vale salientar que a reconstrução desse passado, ela nunca é total. Nunca se vai ter uma compreensão total e exata do que foi esse passado. Então a gente tem sempre uma reconstrução fragmentada, incompleta desse passado. Né? Porque os vestígios que se tem sobre o passado, as fontes também são incompletas. Tá? Uma outra limitação das fontes, que a gente discutiu em sala e que vocês devem relembrar, é que as fontes históricas elas também foram produzidas por alguém. Então, portanto, o lugar social de quem produziu aquelas fontes, né, principalmente as fontes escritas, né, mas outros tipos de fontes também, deve ser considerado. Ou seja, as intencionalidades na produção da fonte deve ser considerado pelo historiador. Isso é que o historiador chama de crítica da fonte. Ok? E a gente deve também se lembrar, né, de que as fontes históricas elas não são de um único tipo, elas são de diversos tipos, ok? O historiador ele se vale ele pode se valer de uma variedade de tipologias de fontes para ter uma compreensão mais ampla e mais aprofundada do passado, certo? Então, um tipo de fonte aí seriam as fontes escritas, tá? E a gente pode citar como exemplo as fontes da imprensa. Aqui a gente tem um exemplo de um jornal noticiando o fim da escravidão no Brasil, a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888. Tá? A gente tem o exemplo de cartas pessoais, como exemplo de fonte escrita. Tá? Existem também as fontes orais, e aqui a gente relembra o filme, né, que assistimos como atividade do projeto Cine Potengi, o filme Narradores de Javé, em que o personagem principal, Antônio Biá, ele vai coletar narrativas da população de Javé para poder, a partir dessas memórias, compreender o passado daquela comunidade. Né? Então, a oralidade, né, e a memória e as memórias das pessoas também é um tipo de fonte histórica. Outro tipo de fonte são as fontes visuais ou audiovisuais. Quando eu falo em fontes visuais, por exemplo, eu estou falando de pinturas, de fotografias, ok? E quando eu falo de fontes audiovisuais, eu estou me referindo, né, principalmente aos filmes. Né? Então, os filmes eles expressam valores de sua época e eles também são fontes importantes para o historiador, ok? Outro tipo de fonte são as fontes sonoras, né? E a gente tem aqui o exemplo do disco The Wall, da banda de rock and roll inglesa Pink Floyd, né? É um disco de 1979, que traz uma série de referências à realidade da Europa no contexto da Guerra Fria. A própria imagem do muro, né? O título do disco, The Wall, né? O muro, é uma referência ao Muro de Berlim. E as músicas, né, elas podem ser analisadas como expressões também de uma época, certo? Então, também a música também é um objeto de estudo da história. Okay? E outro exemplo também de fontes históricas são as fontes, né, de cultura material. E aqui a gente pode citar utensílios de uso cotidiano, aí nós temos um exemplo do artesanato indígena, né, da produção de cerâmica indígena, tá? Edificações, então a gente tem aí uma imagem da cidade de Ouro Preto,
né? Então é uma expressão da cultura material, é tudo aquilo que a cultura humana produz em termos de materialidade, né? E uma outra discussão também importante para os historiadores é a discussão sobre fatos históricos, certo? Então, o que são fatos, né? Fatos históricos, certo? São acontecimentos ou processos que possuem repercussão social, né? Mesmo que essa repercussão social seja para um pequeno grupo, ok? Então, quando a gente está falando em fatos históricos, são acontecimentos que marcam uma coletividade, tá? Não necessariamente toda a sociedade, tá? Mas alguma coletividade, um grupo dessa sociedade, beleza? E aí nós temos que entender que os fatos históricos eles têm caráter único e singular. O que isso quer dizer? Que um fato histórico ele não se repete. Tá? A gente às vezes fica tentado a querer, quando passamos por certas experiências, né, a gente quer buscar no passado certas respostas. E a gente fica tentado a fazer comparações e achar que a história se repete. Mas cada fato histórico ele é único, ele não se repete. Né? Então, um exemplo aqui desse tipo de exercício que nós fazemos com o passado é a atual vivência que nós estamos tendo em relação à pandemia e como nós olhamos para o passado, principalmente para o contexto da gripe espanhola, de 100 anos atrás, e buscamos semelhanças com esse contexto. E muitas pessoas, às vezes, fazem o discurso de que então a história está se repetindo, estamos passando pelas mesmas coisas. Né? Na verdade, por mais que possamos fazer comparações entre acontecimentos do presente e acontecimentos do passado, a gente tem que lembrar que esses acontecimentos eles são únicos, eles se dão em contextos diferentes. Ok? Ainda na discussão sobre fatos históricos, a gente tem que pensar o seguinte, né? Normalmente nós achamos que fatos históricos são grandes acontecimentos, né? Quando a gente pensa na história do Brasil, muitas aspas aqui no que eu vou falar, né? Descobrimento do Brasil, independência do Brasil, proclamação da República, né? Essa é uma noção de fato histórico que está totalmente superada. Hoje os historiadores não entendem dessa maneira, certo? Eles entendem que fatos históricos podem se referir a crenças, a costumes, a práticas do cotidiano. Então, quando a gente fala, por exemplo, naquilo que eu citei lá no início da aula, sobre a persistência do racismo na nossa sociedade, a persistência da misoginia, do machismo, né? Estamos falando em fatos históricos também, né? Porque a gente está falando de crenças, de costumes, de aspectos da mentalidade. Né? Eu trouxe aqui um exemplo de como uma crença ou uma superstição pode ser analisada como fato histórico. Então, aqui nós temos que, no contexto da gripe espanhola, de 100 anos atrás, né, a população brasileira acreditou em teorias da conspiração. Então, isso aqui é um trecho de uma matéria de jornal, de um artigo da revista Careta, de 1918, e o artigo diz o seguinte: a influenza espanhola e os perigos do contágio, esta moléstia é uma criação dos alemães que a espalham pelo mundo inteiro por intermédio de seus submarinos. Nossos oficiais, marinheiros e médicos da nossa esquadra, que partiram há um mês, passam pelos hospitais do fronte, apanhando no meio do caminho e sendo vitimados pela traiçoeira criação bacteriológica dos alemães. Porque, em nossa opinião, a misteriosa moléstia foi fabricada na Alemanha, carregada de virulência pelos sabichões teutônicos, engarrafada e depois distribuída pelos submarinos que se encarregam de espalhar as garrafas perto das costas dos países aliados. De maneira que, levadas pelas ondas para as praias, as garrafas apanhadas por gente inocente espalham o terrível morbus por todo o universo, desta maneira obrigando os neutros a permanecerem neutros. Por que eu coloquei esse exemplo aqui para vocês? Né? Eu coloquei para a gente entender que estamos lidando com uma superstição, com uma crença. Isso que algumas pessoas acreditavam no Brasil, lá em 1918, não é um fato. Os alemães não criaram o vírus da influenza, né, que causou a gripe espanhola, que vitimou
milhões de pessoas no mundo inteiro, inclusive alemães também, né? Mas é um fato que pessoas acreditaram nisso, que algumas pessoas acreditaram nisso, né? Qualquer semelhança com algumas crenças e superstições que estamos vendo hoje relacionadas à pandemia do Covid-19 é mera coincidência, tá? E outra coisa que a gente tem que pensar também sobre os fatos históricos, né, é que a vivência de um fato histórico ou de um processo histórico, ela pode variar de acordo com o lugar social ocupado pelos indivíduos e pelos grupos. Então, a gente está vivendo um contexto de pandemia e a gente pode pensar assim: será que a pandemia é a mesma para todo mundo? Será que todo mundo vivencia esse contexto de pandemia da mesma maneira, né? O que a história vai dizer é que não, né? Então, aqui temos exemplos disso, né? Alunos da rede pública ficam, isso aqui são, agora vão vir recortes de manchetes, né, de jornais atuais, certo? Da pandemia da Covid-19. Aí tem aí, alunos da rede pública ficam meses sem atividades remotas na pandemia. Prefeituras de capitais não conseguem educar estudantes sem aulas presenciais. Então, aqui a gente pensa o seguinte, né, enquanto uma série de estudantes das escolas particulares, que têm uma estrutura em casa, né, de acesso à internet, de acesso a equipamentos, né, vem tendo aulas online desde o início da pandemia, a implementação disso nas escolas públicas termina sendo algo muito mais complicado e muito mais difícil. Então, olha bem como o lugar social interfere, a posição social interfere na maneira como esses estudantes estão vivenciando a própria educação no contexto de pandemia, né? Uma outra matéria. Na pandemia de Covid-19, negros morrem mais do que brancos. Por quê? Essa matéria da Galileu vai discutir não sobre uma suposta imunidade mais baixa dos negros com relação ao coronavírus, mas sim com relação às desigualdades sociais que ampliam as possibilidades de contágio, as dificuldades de acesso aos serviços de saúde e como em países como Brasil e Estados Unidos, né, a proporção de negros que morrem, né, de Covid-19 é maior do que a proporção de brancos, né? Um outro exemplo que eu coloquei é esse, como a pandemia agrava o risco de invasões em terras indígenas. E aqui a gente está lidando também com um outro grupo, né, da nossa sociedade, um grupo vulnerável, né, e que desde que iniciou a pandemia vem sofrendo com invasões de suas terras, né, e como isso amplia também a possibilidade de contágio sobre essas populações. Então, entre os indígenas, as taxas de mortalidade são elevadíssimas, como também tem sido as taxas, como também tem sido a subnotificação, né? Então, não se tem nem números exatos, por exemplo, sobre a mortalidade em comunidades indígenas. Então, é para a gente pensar que a pandemia, apesar da gente estar falando de um processo histórico que é global, né, que em certa medida o mundo inteiro está passando, ela é vivenciada de maneiras diferentes, né, por grupos sociais diferentes, certo? E aqui a gente vai discutir um pouco sobre um debate que foi bem acalorado nas nossas aulas, né, que é a discussão sobre história e memória, né? Então é muito difícil definir o que é história e o que é memória. E o que eu digo a vocês nesse momento é que não se preocupem em definir exatamente história é isso, memória é aquilo, né? É que a fronteira entre essas duas maneiras de narrar o passado ela é muito tênue, ok? E que a gente pode fazer comparações, estabelecer relações, né, para entender como a memória se relaciona com a história e vice-versa. Então, primeiro, tanto história como memória são formas de se evocar e de narrar o passado. Né? Então, o passado ele não é propriedade dos historiadores, ok? Não são apenas os historiadores que olham para o passado e que buscam narrar o passado, né? De certa forma, todos os grupos sociais o fazem e os indivíduos também o fazem, ok? Uma outra coisa é que a gente tem que pensar que ambas, né, tanto história como memória, ou seja, o olhar que eu tenho sobre o passado, como historiador ou como narrador ou como
uma pessoa que não é da área de história, mas que tem interesse pelo passado, o meu olhar para o passado depende do meu lugar social. É por isso que nós falamos em disputas pelo passado mesmo. Né? Tanto a memória quanto a história elas estão em disputa, né? Porque existem interesses do presente e interesses conflitantes no presente que analisam e enxergam esse passado sob perspectivas diferentes e sob pontos de vista diferentes. Nas aulas nós tivemos discussões, por exemplo, sobre o contexto da ditadura civil-militar no Brasil. Enquanto algumas pessoas diziam que foi um período maravilhoso, um período de paz, em que não havia tanta violência urbana e por aí vai, né? Outras pessoas vão enfatizar a questão da opressão, do desrespeito aos direitos individuais, aos direitos dos cidadãos, né? Da violência praticada pelo Estado contra as pessoas. Tá? Então, aí nós temos que. O que é que leva a essas interpretações diferentes? Né? O que leva a isso é justamente o lugar social de cada um. Né? E, logicamente, também a visão de mundo de cada uma dessas pessoas, que está ligada a esse lugar social. Ok? Uma outra questão é que tanto a história quanto a memória estão ligadas aos interesses do presente. Então, quando eu vou evocar o passado, isso foi dito lá no início, né? Eu estou partindo do presente, certo? Então, quem lembra do passado faz por algum motivo. E aqui eu trago um exemplo para vocês, algo que foi muito discutido nessa pandemia, que é a questão dos ataques de manifestantes que têm sido feitos contra monumentos públicos, né? E aí temos uma notícia: manifestantes derrubam estátua em homenagem a mercador escravista e atiram em Rio, na Inglaterra. Então essa estátua, né, de um mercador de escravos chamado Edward Colston, né? Estava na cidade de Bristol, na Inglaterra, e ela foi derrubada por manifestantes, né? E isso gerou toda uma discussão, né, junto com outras estátuas que sofreram ataques semelhantes, sobre os usos do passado, sobre o que esses monumentos representam, certo? E aí o que a gente tem que pensar é o seguinte, é que esses monumentos eles não são inocentes. Nem a construção de um monumento desse é algo inocente, nem o ato de derrubá-lo é algo inocente. Que eu falo inocente no sentido de que assim é como se fosse algo desprovido de interesses. Não. Tanto a construção desse tipo de monumento quanto a derrubada tem a ver com interesses do presente. E aí eu lanço questões para reflexão, né? Que interesses e visões sobre o passado podem ter levado à construção de uma estátua em homenagem ao mercador de escravos? E a continuação da pergunta, né? Que outras visões e interesses sobre esse mesmo passado podem ter levado à derrubada dessa estátua? Né? Então aí é algo para se refletir, né? Que tipo de disputa, né, sobre o passado, né, essa questão dos monumentos está evidenciando? Né? Inclusive, um dos textos que vocês vão ler nas atividades assíncronas, né, se refere justamente a essa onda iconoclasta, né, essa onda de derrubada de monumentos, certo? Por fim, né, para diferenciar um pouco memória de história, mesmo entendendo que elas possuem relação, então, por exemplo, as memórias dos grupos que compõem a sociedade influenciam a produção do conhecimento histórico, do mesmo jeito que a produção e difusão do conhecimento histórico é capaz de moldar e de influenciar a memória das pessoas, ok? Apesar dessa relação que parece um pouco cíclica entre história e memória, existe uma diferença que deve ser colocada. É que, enquanto a memória geralmente não admite críticas e é sacralizada, né, o método da história pressupõe a discussão e a desmistificação. Ou seja, a história, né, a postura do historiador pressupõe a crítica, né, a possibilidade de criticar o passado e de criticar, inclusive, a própria memória. Ok? A história permite a si mesma até mesmo criticar a própria produção do conhecimento histórico, certo? Então essa é uma diferença, né, algo que demarca um pouco o lugar de história e de memória, certo? Né? Como formas de evocar e de narrar o passado. Por fim,
né, chegando ao último tópico dessa videoaula, a gente vai discutir a noção de patrimônio cultural. O que é patrimônio cultural? Né? De acordo com a Constituição Brasileira, né, de 1988, né, o que é patrimônio? Está aí no artigo 216. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. Aí vai listar, e eu vou falar sobre isso já já. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, patrimônio histórico ou patrimônio cultural não são apenas elementos materiais, mas também expressões artísticas, expressões culturais, né? Também podem ser, vamos dizer assim, patrimônio, ok? É por isso que hoje o termo patrimônio cultural é mais utilizado, né? Porque é uma noção mais ampla de patrimônio, beleza? Então, e lembrando também o seguinte, também não se tem a ilusão hoje de que o patrimônio cultural ele vai ser sempre um patrimônio nacional, de que tudo que é considerado patrimônio é algo que representa todos os brasileiros. Então, há elementos que são considerados patrimônio, mas que são importantes para determinado grupo da sociedade, ok? Então, primeiro tipo, né, as formas de expressão. E aqui a gente tem um exemplo da capoeira, do Bumba Meu Boi, chamado em algumas regiões de boi de reis, né? Os modos de criar, fazer e viver. E aqui eu coloquei o exemplo da ginga com tapioca, né, patrimônio norte rio-grandense. E o acarajé, né, patrimônio também, certo? As criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. E a gente tem aqui como exemplo de edificação, que é patrimônio, a Fortaleza dos Reis Magos, no Rio Grande do Norte, em Natal, que está passando por um novo processo de reforma, né, e talvez abra aí em um futuro próximo ou não tão próximo. E os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. E aqui eu coloquei como exemplo de conjunto urbano, né, o Centro Histórico de Natal, certo? Então, aqui só para mostrar a vocês a variedade e a diversidade dos elementos que podem ser tomados como patrimônio cultural. Faremos mais discussões no nosso momento síncrono. Acompanhem as atividades assíncronas que estão lá no Google Classroom, certo? Muito obrigado e a gente se vê.